Hoje vamos analisar um caso dos anos 1920, então sente-se e relaxe enquanto vamos para os Estados Unidos. Beulah Anand Sherif nasceu em 18 de novembro de 1899 em Owensboro, no Kentucky, filha do Sr. John e da Sra. Mary Sherif. No início do século XX, Owensboro era uma pequena cidade situada no vale do rio Ohio, com uma economia centrada na produção de tabaco, destilarias de uísque, fabricação de madeira e barris, além de indústria leve. Apesar de haver oportunidades, eram restritas, principalmente para jovens mulheres de famílias operárias. Beulah frequentou a escola local, mas sempre parecia inquieta. Ela era descrita como uma criança animada, atenta ao mundo ao seu redor. Ao crescer, Beulah ficou ambiciosa socialmente, ciente do que havia além de Owensboro e desejando escapar das limitações de sua criação. Aos 15 anos, Beulah ainda era estudante e, apesar da pouca idade, sabia que chamava a atenção dos rapazes. Ainda adolescente, ela se casou com o Sr. Perry Stevens, um operador de linotipo, mas esse casamento foi apressado e mal pensado. Em menos de um ano, ela deu à luz um menino, mas logo depois, Perry a acusou de infidelidade e entrou com um pedido de divórcio. Ele então recebeu a guarda do filho. No entanto, Beulah logo não estava mais sozinha. Em 1920, ela se casou novamente, agora com o jovem mecânico Alberto Anand, e depois de um curto tempo em Louisville, mudaram-se para Chicago. Em Chicago, Alberto trabalhava como mecânico de automóveis, enquanto Beulah conseguiu emprego como contadora na lavanderia modelo dos inquilinos. Alberto confiava completamente em sua esposa e sabia que muitas mulheres casadas trabalhavam, socializavam e viviam vidas felizes sem incidentes. Mas para Beulah, Chicago ofereceu a chance de ir além das limitações do que ela tinha sido capaz de fazer antes. É o trabalho dela. Ela não passava despercebida. Tanto os homens que trabalhavam lá quanto os homens que visitavam o local lhe faziam elogios, e Beulah parecia gostar da atenção. Entre eles estava o Sr. Harry Colstead, um homem de 29 anos que era tanto charmoso quanto confiante. Ele deu atenção especial a Beulah e logo os dois começaram a sair juntos socialmente. Enquanto Albert Anand seguia seus dias como um marido trabalhador, confiante em seu casamento e em sua esposa, Beulah e Harry bebiam juntos, dançavam juntos e gradualmente começaram um caso. Beulah passou a receber seu novo amante em casa nos dias de folga enquanto o marido trabalhava. Com o tempo, o equilíbrio do relacionamento mudou. Enquanto Beulah queria ver Harry o máximo possível, ele foi se tornando mais distante e menos atencioso. Ela sabia que por baixo da superfície, a tensão vinha crescendo e temia cada vez mais estar perdendo Harry. No dia 3 de abril de 1924, Harry foi ao apartamento. Eles começaram a beber e, à medida que o medo e o abandono feriam seu orgulho, uma discussão logo começou. Beulah lembrou Harry da confiança que tinha depositado nele, mas ele apenas riu. Por fim, ela perdeu a paciência e o chamou de simples traficante e ex-presidiário. Uma referência cruel à prisão que ele cumpriu após problemas com outra mulher. 2 horas depois, ela telefonou para o marido e pediu que ele voltasse rapidamente para o pequeno apartamento deles na Rua Leste 46, número 17. Ele atendeu ao pedido e encontrou a esposa em estado de histeria. Ao olhar no quarto, ele viu o corpo de um homem caído na parede. O homem vestia uma camisa e estava claramente morto. Quando Alberto viu as roupas de Beulah, percebeu sangue na blusa dela. Ele pegou o telefone para ligar para a polícia, mas sua esposa se jogou contra ele, implorando que não fizesse isso. Alberto fez a ligação, que foi atendida pelo sargento O'Grady, e ele começou a contar ao policial que, quando voltou para casa, encontrou um homem atacando sua esposa, então atirou nele. Enquanto falava, Beulah o interrompeu gritando: "Acabei de matar um homem." O policial pediu o endereço e, minutos depois, a polícia chegou. Eles falaram com Alberto, que tentou assumir a responsabilidade pelo disparo. Ele repetiu que um homem invadiu sua casa, tentou atacar sua esposa e ele a defendeu. Mas, novamente, Beulah o contradisse imediatamente, deixando claro que foi ela quem cometeu o crime. Alberto pediu à polícia para ignorar sua esposa, mas não acreditaram nele. A linha do tempo não coincidia, e diferente da esposa, Alberto estava sem sangue nas roupas. As circunstâncias no apartamento, combinadas com a história confusa e imutável de Beulah, só aumentaram as dúvidas. Alberto Anand e sua esposa foram levados à delegacia de Hyde Park para mais interrogatórios.
Ao chegar à delegacia, Beulah confessou chorando ter matado o Sr. Kolstad para defender sua honra. Ela disse à polícia que ele foi ao seu apartamento à tarde e se sentiu à vontade. Ela disse que, embora mal o conhecesse, ele tentou forçá-la e insistiu que, quando fez isso, ela o avisou que, se continuasse, ela atiraria. Ela afirmou que ele não deu atenção e, temendo por sua segurança, atirou nele. A polícia desconfiou, mas após horas de interrogatório, Beulah repetiu as mesmas respostas. Logo após a meia-noite, o capitão Eduardo Monan a levou de volta ao apartamento, onde foi interrogada novamente. Ela foi questionada sobre o sangue no disco do fonógrafo, os copos e garrafas vazias de vinho e gin, e por que o Sr. Kolstad foi baleado pelas costas. Muito emocionada, Beulah admitiu não estar dizendo a verdade. Ela afirmou estar em um relacionamento com Harry Kolstad há cerca de 2 meses. Naquela manhã, após o marido sair para o trabalho, ela ligou e perguntou se podia ir até lá. Ela disse que falou para ele que não poderia, pois não estaria em casa, mas mesmo assim ele chegou pouco depois. Falando baixo, ela contou aos policiais que ficaram bebendo no apartamento por um tempo. Depois, disse brincando que terminaria o relacionamento. Ela disse que o Sr. Kolstad afirmou já ter terminado com ela e começou a vestir o casaco. Ela contou que, ao notar que ele falava sério, ficou confusa, pegou a arma e atirou nele. Um pouco emocionada, ela disse que, sem saber o que fazer, colocou o disco na vitrola por estar nervosa. Os policiais olharam e perguntaram o que fez depois. Ela respondeu que, enquanto a música tocava, começou a se preocupar com o marido e com o que ele diria. Quando ele chegou em casa e encontrou um homem morto no quarto, ela disse que ficou preocupada por algumas horas. Ela ligou para ele na oficina onde trabalhava e contou que um homem tentara atacá-la. Após essa confissão, a senhora Beulah Anand foi acusada de assassinato. Desde o início, a imprensa transformou o caso em uma sensação. O homem assassinado, Sr. Harry Kolstad, mal foi mencionado. Os jornais preferiram destacar a postura de Beulah após sua prisão, frequentemente relacionando isso à gravidade do crime. Detalhes sobre sua aparência, seu cabelo, suas roupas, sua juventude eram todos impressos junto com as reportagens factuais. Um sinal precoce de que o caso seria acompanhado pelas personalidades e pelas evidências. O Sr. Anand, também detido brevemente, recebeu pouca atenção, enquanto a imprensa focou quase totalmente em sua esposa. O legista confirmou depois que o Sr. Kolstad morreu quase instantaneamente, pois uma bala atravessou seu coração. Os jornais disseram que havia medo de que vizinhos tivessem ouvido o tiro. Beulah colocou um disco de jazz com a música Hula Loo e, segundo alguns, tocou-o repetidas vezes e dançou pelos apartamentos, enquanto Harry sangrava até morrer no chão do quarto. Após o inquérito do legista, Beulah foi encaminhada ao júri por acusação de assassinato. Com o caso indo a julgamento, a imprensa seguia relatando todos os detalhes do crime. O pai de Beulah, Sr. John Sheriff, um fazendeiro do Kentucky, foi entrevistado pela imprensa. Ele se recusou a oferecer qualquer ajuda financeira à filha, apesar dos repetidos apelos tanto de sua primeira quanto de sua segunda esposa. Ele contou aos repórteres que já havia sido acordado antes no meio da noite, com notícias de que sua filha estava em apuros. Foi escrito que ele disse que desde cedo queria uma vida despreocupada e que ela conseguiu tê-la. E por causa disso ele não via motivo para que ele e sua esposa acabassem na miséria para pagar pelos erros dela. Ele teria dito aos repórteres que sua filha não seria enforcada pelo crime por ser bonita demais. Alberto, marido de Beulah, fez de tudo para ajudar a esposa e tentou arrecadar dinheiro vendendo vários de seus pertences, até os móveis. Apesar da infidelidade dela, ele permaneceu leal e publicamente manteve sua crença na inocência dela. O julgamento começou em maio de 1924, mas a seleção do júri demorou um pouco, pois a promotoria perguntava a cada membro do júri se achava que o rosto bonito da ré influenciaria sua decisão. Após a seleção do júri, o juiz Lindsay entrou na sala cheia para iniciar o julgamento. Quando isso ocorreu, a mulher conhecida como a ré de assassinato mais bonita de Chicago levantou-se e declarou-se inocente ao ser questionada. A promotoria afirmou ao tribunal que Harry Kolstad foi assassinado no apartamento que Beulah Anand dividia com o marido, sendo baleado várias vezes pelas costas. Em seguida, eles apontaram para Beulah e disseram que ele havia sido assassinado por ela. No entanto, a promotoria afirmou que, embora buscasse uma condenação por assassinato, não pedia a pena de morte, mas sim uma sentença entre 14 anos e prisão perpétua.
A defesa de Beulah foi liderada por William Scott Stewart e Sr. W. W. O'Brien, ambos advogados proeminentes de Chicago, mais conhecidos por representar figuras do submundo do crime da cidade. A contratação desses advogados foi cara, e o Sr. Albert Annan usou todas as economias e se endividou para pagar por eles. A estratégia deles era toda baseada na legítima defesa. Eles alegaram que durante uma briga sob álcool, Beulah e Harry tentaram pegar a arma ao mesmo tempo, mas Beulah conseguiu primeiro e atirou. Eles destacaram que ela devia estar apavorada, pois ele já tinha cumprido pena por outro incidente com uma mulher. Dias antes do julgamento, Beulah disse não estar bem e anunciou que estava grávida. Sugeriram adiar o processo, mas ela insistiu na continuidade do julgamento. No tribunal, ela parecia mais uma estudante despreocupada do que uma jovem sendo julgada pela vida. Seu cabelo estava recém-arrumado e ela sorria calorosamente para advogados e funcionários do tribunal. Na primeira fileira da galeria estava sentada sua mãe, Dona Mary Neal. Ela vestia preto e chorava em seu lenço durante todo o julgamento. Ao lado dela estava o marido de Beulah, Alberto. Ele girava nervosamente seu boné e seus olhos permaneciam fixos em sua esposa. Cada movimento de Beulah era analisado, esboços e resumos do tribunal lotavam os jornais, e repórteres anotavam todas as suas expressões. A promotoria tentou contornar todo o foco na aparência de Beulah, relembrando os acontecimentos do dia 3 de abril. Com detalhes meticulosos, eles apresentaram as inconsistências em suas declarações, a sequência dos disparos e as evidências físicas que desafiavam qualquer explicação simples. Quando Beulah enfim subiu ao banco das testemunhas, o tribunal parecia prender a respiração. Ela vestia um simples vestido de sarja azul marinho, destacando sua juventude. E quando ela encarou o tribunal lotado, seu advogado perguntou: "Você atirou nesse homem?" Ao que ela respondeu: "Atirei porque ele ia atirar em mim." A defesa dela sempre foi direta. Beulah atirou porque temia por sua vida. O tiro foi legítima defesa, simples assim. Beulah detalhou à tarde, dizendo ao júri que o Sr. Kolstad havia bebido e que pediu várias vezes para ele sair dos apartamentos. Ela disse que ele se recusou e insistiu para que tomasse uma bebida com ele. Ela contou que avisou Harry sobre a possível volta do marido, mas ele ficou. A tensão no tribunal aumentou quando Beulah relatou que Harry sugeriu irem juntos ao quarto. Mas ela recusou e tentou dizer a ele que estava em uma condição física delicada. Ela fez uma pausa, olhou para seu advogado e disse que ele ignorou suas palavras, deixando-a com medo. O tribunal ficou em silêncio durante o depoimento, como se cada palavra e movimento fossem minuciosamente analisados. Após a promotoria e a defesa apresentarem seus argumentos finais, o juiz fez um resumo do caso e o júri foi enviado para deliberar. Eles deliberaram por apenas 2 horas antes de retornar para anunciar que consideraram a ré, Sra. Beulah Annan, inocente. Após isso, o tribunal entrou em euforia e Beulah chorou de alívio. Ela então posou para fotografias junto com seu advogado e seu marido. Os jornais noticiaram a absolvição com admiração e ceticismo, sugerindo que sua aparência e charme influenciaram o júri tanto quanto as evidências. Enquanto esteve presa, Beulah recebeu várias propostas de casamento por carta. Ao sair do tribunal com o marido, parecia que sua vida de casada continuaria e que poderia deixar para trás esse capítulo sensacional em Chicago. No entanto, não foi isso que aconteceu. Apesar de parecer uma esposa amorosa, no dia seguinte, sentada no escritório do jornal, ela anunciou calmamente que deixou Alberto por considerá-lo inferior, afirmando que terminou com homens e nunca mais se casaria. O casal se divorciou em 1926. O bebê que ela afirmou esperar nunca apareceu, e meses depois, muitos viram isso como uma tentativa de atrair simpatia. Antes do julgamento, isso foi noticiado sem questionamentos. Mas agora, sabendo que era falso, virou parte de um debate maior sobre como a defesa expôs o caso ao público. Beulah permaneceu fascinante por um tempo, mas sua notoriedade diminuiu, mesmo após afirmar que havia desistido dos homens. Em 1927, ela se casou com um ex-pugilista chamado Eduardo Harlibs. No entanto, não muito tempo após a cerimônia, outra mulher apareceu, alegando que ainda era legalmente casada com ele. Meses depois, Beulah se divorciou de Eduardo, acusando-o de crueldade. Depois, ela ficou noiva do Sr. Amarcos, mas o brilho dos anos em Chicago, a atenção incessante da imprensa e o estresse do julgamento haviam cobrado seu preço. Beulah ficou doente e o casal nunca se casou.
Em 1928, 4 anos após sua absolvição sensacional, foi confirmado que Beulah estava sofrendo de tuberculose e internou-se no sanatório Chicago Fresh Air, usando o nome Dorothy Stevens, numa tentativa deliberada de escapar do brilho de sua notoriedade passada. Ela tinha apenas 28 anos e sua jovem vida já havia sido marcada por tragédias e fascínio público. Ela morreu em março, e após sua morte, seu corpo foi levado para Kentucky para o sepultamento. Ela foi sepultada no cemitério da Igreja Presbiteriana Cumberland Mount Pleasant, condado de Davis. Curiosamente, a lápide dela traz o ano errado de sua morte, registrando como 10 de março de 1927, quase um ano antes da data real. A discrepância, como grande parte da sua história, adiciona mais um mistério à vida de uma mulher que um dia cativou uma nação. Mas apesar de sua morte, sua história não terminou. Seguindo as observações de Maureen Dallas Watkins, uma repórter do Chicago Tribune que cobriu o caso de Beulah, junto com outros casos femininos infames de Chicago. Naquela época, percebeu como o sistema jurídico e o público eram facilmente influenciados pela beleza e atuação teatral de uma ré. Ela achava que a imprensa não estava apenas noticiando os fatos, mas coautoria de um espetáculo que transformava criminosos em celebridades. Desiludida com a era do jazz, ela abandonou o jornalismo para estudar teatro e artes cênicas na Universidade de Yale, orientada pelo professor George Pierce Baker. Lá, ela aprimorou seu humor afiado e precisão estrutural, transformando suas anotações e observações desses julgamentos na peça de 1926 Chicago. Uma história que serviria de base para as adaptações mundialmente famosas em musical e filme, que continuam a cativar o público até hoje. Olá a todos e muito obrigado por ouvirem. Como de costume, por favor, deixem quaisquer comentários ou sugestões que tiverem e espero ver todos vocês novamente no próximo caso breve.